Eu estava assistindo pelas câmeras de segurança o casamento do meu ex-namorado com a minha ex-melhor amiga. Tudo perfeito. Votos lindos, famílias emocionadas, cento e poucas pessoas sorrindo. E de repente, todo mundo parou. A voz da noiva ecoou pelo salão inteiro. Quando ele tira a roupa, parece um cachorro Shar-Pei. É muita pelanca. E logo depois a mesma voz nervosa. Essa parte você vai cortar, né? Pelo amor de Deus. Então, veio o silêncio. Depois gritos. A sogra se levantou e deu um tapa na cara da noiva. O noivo ficou branco, olhando para o próprio corpo exposto. A festa virou o caos. E eu? Eu tomei mais um gole de vinho e sorri. Mas antes de eu continuar, deixa eu voltar um pouco e contar como tudo começou e como cheguei até aqui. Meu nome é Mary. Sou dona de uma empresa de organização de eventos. Na época que essa história começa, eu tinha 28 anos, a empresa estava crescendo e eu estava um pouco acima do peso. Nada absurdo, só aqueles quilinhos a mais que a gente carrega e finge que não vê. Vivienne era minha melhor amiga desde a faculdade. A gente se conheceu no primeiro semestre, dividiu o apartamento por 2 anos, chorou junto, riu junto, construiu aquela amizade que você jura que vai durar para sempre. Vivi trabalhava numa empresa grande, dessas de família rica. Era assistente de marketing e sempre me convidava para os eventos corporativos. E numa dessas festas de fim de ano, minha vida mudou completamente. Olha ali! Vivi apontou para um canto do salão, segurando a taça de espumante. Aquele é o filho do dono. Eu olhei. Era um homem grande. Bem grande. Devia ter uns 150 quilos, terno que não caía muito bem, meio deslocado no próprio evento da família. Ele estava sozinho perto da mesa de frios, olhando para o celular. Coitado, né? Vivi continuou com aquele sorrisinho que eu devia ter reconhecido na hora. Podre de rico, mas feio e gordo. Quer que eu te apresente? Vocês iam formar um casal bonito. Eu senti o sangue esquentar. Sério, Vivi? Só porque somos gordinhos formaríamos um casal bonito? Gordinho? Você tá sendo muito generosa. Ele é uma baleia assassina. Ela gargalhou. Ai, Mary, relaxa. É brincadeira. Eu sabia que não era brincadeira. Eu conhecia aquele tom de maldade pura disfarçada de humor. Não quero conhecer ninguém, respondi. Ai, deixa de ser chata. Vem logo! E antes que eu pudesse protestar, Vivi já estava me puxando pelo braço, atravessando o salão, indo direto pro rapaz. Jared, oi! Vivi acenou exageradamente. Essa é minha amiga Mary. Mary, esse é Jared, o filho do Dr. Williams. Jared levantou os olhos do celular. Tinha olhos castanhos gentis, meio assustados, na verdade. Oi. Ele estendeu a mão. Prazer. Prazer. Eu apertei a mão dele, fuzilando Vivi com o olhar. Vivi deu uma risadinha. Bom, vou deixar vocês se conhecendo. Tchau. E saiu andando, olhando para trás para ver a cena que ela tinha criado. Foi direto para um grupinho de colegas, cochichou alguma coisa olhando na nossa direção e todas riram. Eu vi. Jared também viu. Ficamos em silêncio por uns 3 segundos. Constrangedor. Desculpa pela minha amiga, eu disse. Ela não pensa antes de falar. Jared deu um sorriso tímido. Tudo bem, eu tô acostumado. Aquela frase me quebrou um pouco. A gente começou a conversar. Descobri que Jared tinha feito administração, trabalhava na empresa do pai, mas odiava. Queria ter seguido carreira acadêmica. Ele era inteligente, engraçado até, gentil de um jeito que você não vê muito por aí. No final da noite, trocamos números de telefone. Quando contei pra Vivi que a gente ia sair, ela quase engasgou. Você tá falando sério? Vai sair com o Rei Momo? Vou sim. Qual o problema? Nenhum, amiga. Nenhum. Boa sorte. Ela disse rindo. O primeiro encontro foi num restaurante italiano. Jared puxou a cadeira pra mim, perguntou sobre meu trabalho, escutou de verdade. Não olhou pro celular nenhuma vez. Pagou a conta sem fazer questão de mostrar. Eu gostei dele. Gostei de verdade. 3 meses depois, apresentei Jared pra minha família. Minha mãe adorou. Esse menino tem um coração bom, Mary. Dá pra ver nos olhos. E a Vivi continuava com os comentários maldosos. Amiga, sério que você tá namorando aquele porco gordo? Vivi, para. Ai, é brincadeira. Você sabe que eu adoro o Jared. Mas que ele é gordo, ele é. 6 meses de namoro. Jared me levou pra conhecer os pais dele. Jantar na mansão da família, aquela coisa toda.
O pai dele era distante, frio, tipo de homem que avalia as pessoas como se fossem investimentos. A mãe era acolhedora, me tratou super bem, me fez sentir em casa. Percebi uma coisa naquele jantar. Jared buscava a aprovação do pai desesperadamente. Cada frase que ele dizia, cada história que ele contava, ele olhava para o pai esperando uma reação. E o pai raramente dava. Isso explicava muita coisa sobre a insegurança dele. 1 ano de namoro. Eu praticamente morava no apartamento do Jared. A gente tinha rotina, tinha planos, tinha aquele conforto de quem construiu algo junto. E foi mais ou menos nessa época que eu comecei a perceber a mudança na Vivi. Os comentários ficaram mais afiados e mais frequentes. Deve ser bom namorar um cara rico, né, Mary? Vida boa. A gente divide as contas, Vivi. Eu tenho minha empresa. Tá. Só tô brincando. Mas não era brincadeira. Era inveja, pura e mal disfarçada. Eu via no jeito que ela olhava para as coisas que o Jared me dava, no tom que ela usava quando perguntava onde a gente tinha jantado. Tinha um amargor ali que eu fingia não perceber, porque doía admitir que a minha melhor amiga me invejava. Com 2 anos de namoro, Jared estava pesando 140 quilos e os problemas de saúde começaram a aparecer de verdade. Pressão alta, pré-diabetes, o joelho reclamando de tudo. O médico não teve papas na língua. Jared, você precisa considerar a cirurgia bariátrica. Não é sobre estética, é sobrevivência. E aí o Jared desmoronou. Ele tinha muito medo de cirurgia e anestesia. Ficou com tanto medo que eu passava noites acordada segurando a mão dele, repetindo que ia dar tudo certo. Eu tive que ser forte pelos dois. Acompanhei ele em todas as consultas, estudei cada detalhe da dieta pré-operatória, organizei a casa inteira para recuperação. Quando contei para Vivi sobre a cirurgia, ela soltou uma gargalhada e disse: "Finalmente vai deixar de ser aquele boneco do Michelin." Eu explodi. "Qual é o teu problema, Vivienne? É sério que você não consegue ter um pingo de empatia? Meu namorado tá com medo de morrer e você fica fazendo piada?" Ela fez aquela cara de ofendida que eu já conhecia de cor. "Nossa, Mary, calma. Foi só uma piada. Desculpa se foi pesada demais." Ah. A cirurgia foi um sucesso, graças a Deus. Eu fiquei no hospital o dia inteiro, andando de um lado pro outro, rezando, roendo unha, até o médico sair e dizer que tinha ido tudo bem. Chorei de alívio ali mesmo no corredor. A recuperação foi difícil. Jared sentia muita dor, náusea constante. Tinha que comer porções tão pequenas que dava dó de ver. Eu cozinhava todas as refeições seguindo a dieta certinha, acordava de madrugada quando ele passava mal, trocava curativos, dava remédio na hora certa. Foram meses assim, todo dia, sem folga. Eu cuidei daquele homem como se a vida dele dependesse de mim, e de certa forma dependia. E o resultado veio com tudo. 20 quilos em 3 meses. 35 em 6. Jared começou a fazer academia e eu ia junto quando conseguia. Em 1 ano, 50 quilos a menos. O Jared estava completamente irreconhecível. Quase outra pessoa. Maxilar aparecendo, roupas novas caindo bem, corte de cabelo estiloso, aquela postura de quem finalmente gosta do que vê no espelho. E de repente, mulheres que nunca tinham olhado para ele começaram a olhar. E olhar muito. Eu percebia em todo canto. No restaurante, na rua, nos eventos da empresa. Olhares demorados, sorrisos, aquela energia descarada de "Oi, tô disponível se você quiser." Jared fingia que não via, ou pelo menos eu achava que ele fingia. Com 3 anos de namoro, a transformação do Jared estava completa, mas não era só o corpo que tinha mudado. Sua autoestima tinha melhorado. Ele começou a ficar mais tempo no trabalho, a sair mais com colegas da empresa. Happy hour aqui, evento corporativo ali. Aí começaram os comentários de Jared dessa vez. Coisinhas soltas que no começo eu fingi que não ouvi. "Amor, você não quer fazer academia comigo? Ia te fazer bem. Você podia se arrumar mais quando a gente sai, né? Tipo, caprichar um pouco." Eu sentia alguma coisa mudando entre a gente. Alguma coisa no jeito que ele me olhava. Ou melhor, no jeito que ele tinha deixado de me olhar. A festa de fim de ano da empresa do pai de Jared era sempre um evento enorme. Buffet de luxo, decoração impecável, todo mundo vestido para impressionar. Aliás, desde que comecei a namorar o Jared, era a minha empresa que organizava todas as festas da família Williams, aniversários, confraternizações, eventos corporativos. O Dr. Williams gostou do meu trabalho logo de cara, e para mim era ótimo porque, além de ser um cliente que pagava bem, me dava visibilidade com outros empresários da região. Eu estava bonita naquela noite. Tinha caprichado de verdade. Vestido preto que valorizava minhas curvas,
maquiagem bem feita, cabelo arrumado. Jared me olhou quando eu saí do quarto e disse: "Tá arrumada." Só isso, sem brilho nos olhos, sem aquele sorriso que ele costumava dar. Aquele "tá arrumada" seco doeu mais do que se ele não tivesse dito nada. Fomos juntos, mas no carro ele mal falou comigo. Quando chegamos, ele foi cumprimentar os colegas e eu fiquei meio perdida no salão, segurando uma taça de espumante e tentando parecer à vontade. E então eu vi a Vivi. Deslumbrante. Vestido vermelho, decote generoso, cabelo solto, maquiagem de revista. Ela estava do outro lado do salão, e os olhos dela estavam fixos no Jared. Quando percebeu que eu estava olhando, abriu um sorrisão falso e acenou de longe, daquele jeito exagerado de quem quer parecer simpática, mas não faz questão nenhuma de atravessar o salão para te cumprimentar de verdade. Eu acenei de volta, fingindo que não tinha percebido. Mas eu percebi. E o olhar que ela estava dando pro Jared não era olhar de amiga ou de uma colega de trabalho. Era olhar de predadora que já escolheu a presa. Eu tentei me convencer de que era paranoia minha, ciúme bobo, insegurança. Mas aí eu comecei a prestar atenção de verdade. Jared foi até o bar. Vivi apareceu do lado dele como se fosse coincidência. Risinhos, ela tocando o braço dele enquanto falava alguma coisa, e ele sorrindo. Aquele sorriso que costumava ser meu. Eu fui me servir de canapés, olhei pro lado. Jared e Vivi conversando num canto, ela se inclinando para perto demais e ele sem se afastar. Fui ao banheiro, voltei, e eles estavam em outro canto do salão. Mais olhares, mais toques, mais intimidade do que qualquer colega de trabalho deveria ter. Meu sangue gelou. Eu tentei me convencer de que era imaginação, que eu estava criando coisas na minha cabeça, que minha melhor amiga nunca faria isso comigo. Mas no fundo, bem lá no fundo, eu já sabia que sim. Jared estava bebendo demais naquela noite. Taça atrás de taça. Eu fui até ele e falei baixinho, tentando não fazer cena. "Amor, você tá bebendo muito. Vai com calma." A reação dele me pegou completamente de surpresa. "Tô de saco cheio de você me dizer o que fazer!" Ele gritou. No meio do salão, na frente de todo mundo. Funcionários, diretores, a família dele inteira. Todos pararam para olhar. "Jared, calma." "Calma? Você fica me controlando o tempo todo. Não aguento mais." "Vamos conversar em casa, por favor." "Olha pra você, Mary." Ele me olhou de cima a baixo com nojo, como se eu fosse algo que ele tivesse pisado na rua. "Você não se cuida. Tá gorda, largada. Eu me esforcei pra mudar, e você continua a mesma coisa." Silêncio absoluto no salão. Eu senti o rosto pegando fogo, as lágrimas subindo sem pedir licença. Todo mundo olhando pra mim com aquela cara de pena que é pior do que qualquer xingamento. E no canto do salão, eu vi a Vivi rindo. Cobrindo a boca com a mão pra disfarçar, mas rindo. Debochando da minha humilhação pública como se fosse o melhor entretenimento da noite. Eu não disse nada. Peguei minha bolsa e saí. Atravessei aquele salão inteiro com a cabeça erguida, mesmo com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ninguém foi atrás de mim. Ninguém. Cheguei em casa destruída. Chorei tanto que achei que ia desidratar. 3 anos de relacionamento, eu cuidando dele dia e noite, amando o gordo, segurando a mão dele antes da cirurgia, cozinhando toda a refeição, acordando de madrugada quando ele passava mal. Tudo isso pra ouvir aquilo, na frente de todo mundo. Eu peguei o celular pra ver a hora e tinha uma notificação do Instagram. Vivi tinha postado algo. Eu cliquei. E o mundo desabou de vez. Era uma foto dela dando um beijo no rosto de Jared. Ele sorrindo, ela com os olhos fechados, os dois parecendo o casal mais apaixonado do mundo. Legenda: "Amor a gente não escolhe, acontece." Emoji de coração. E os comentários já estavam pipocando. Amigos em comum, colegas de trabalho. "Ai, que lindos! Sempre torci por vocês. Finalmente assumiram. Finalmente assumiram. Sempre torci por vocês." Quantas pessoas sabiam disso? Quantas pessoas viram isso acontecendo e acharam normal? Eu liguei pro Jared. Ele atendeu com aquela voz arrastada de bêbado. "Mary." Eu não deixei ele falar e já gritei. "Que porra é essa no Instagram?" Silêncio. Um suspiro do outro lado. "Olha, calma. Primeiro me desculpa pelo que eu falei na festa. Eu bebi demais. Não devia ter te gritado daquele jeito." "Você e a Vivi estão juntos?" "Sim." Aquela confirmação seca, de uma sílaba só, doeu mais do que todos os gritos na festa. "Nosso relacionamento já estava morto faz tempo, Mary. Você sabia disso." "E há quanto tempo vocês dois estão juntos?" Ele ficou quieto.
Há quanto tempo vocês estão juntos, Jared? Eu repeti. Isso não importa, Mary, mas não foi planejado. Apenas aconteceu. Ela... Desliguei na cara dele. 3 horas depois, chegou uma mensagem da Vivi. Daquelas que te fazem querer jogar o celular na parede. Amiga, desculpa. Eu sei que você tá magoada comigo. Não queríamos que isso acontecesse, mas aconteceu. A gente não controla os sentimentos, né? Espero que você entenda e a gente possa continuar sendo amigas. Te amo. Eu li aquela mensagem umas 50 vezes. Ela me chamou de amiga? Depois de roubar meu namorado? Não queríamos que isso acontecesse? Espero que você entenda? Entender o que exatamente? E te amo? Não, Vivienne. Você não ama ninguém além de você mesma. Eu não respondi. No dia seguinte, eu mandei mensagem pro Jared. Vou aí amanhã de manhã pegar minhas coisas. Ele respondeu rápido. Ok. Não vou estar em casa, pode vir. Achei ótimo. Pelo menos eu não ia ter que olhar na cara dele. Ia lá, pegava minhas coisas, e pronto. Capítulo encerrado. Quando cheguei no apartamento no dia seguinte, destranquei a porta, e no segundo que eu abri, senti o cheiro de café fresco, perfume de mulher, e ouvi música baixa tocando na cozinha. Alguém estava ali. Na sala, 3 caixas de papelão empilhadas no canto. Minhas coisas já estavam todas lá dentro. Roupas dobradas, livros, produtos de banheiro, até os porta-retratos que eu tinha espalhado pelo apartamento ao longo de 3 anos. Tudo empacotado, organizado, pronto para ir embora. Como se eu fosse uma encomenda devolvida ao remetente. E então Vivi apareceu no corredor, descalça, cabelo preso de qualquer jeito, tomando café numa caneca que era minha, e vestindo uma camiseta minha. A camiseta cinza grande e surrada que eu usava para dormir. Aquela velha e confortável que todo mundo tem. A minha favorita. Eu senti uma coisa subir pelo meu corpo que não era raiva. Não era tristeza. Era uma mistura das duas tão forte que eu perdi o ar por um segundo. O que você tá fazendo aqui? Minha voz saiu baixa, controlada. Mas por dentro eu estava tremendo inteira. Vivi me olhou por cima da caneca como se eu fosse uma visita que chegou numa hora inconveniente. Ué, eu moro aqui. Você mora aqui? Faz só 2 dias que a gente terminou. Olha, Mary, eu sei que é difícil pra você entender, mas as coisas aconteceram rápido demais e... Foi você que arrumou as minhas coisas nessas caixas? Eu a cortei. Ela tomou outro gole de café com a maior calma do mundo. Organizei tudo direitinho. Pode conferir, não tá faltando nada. 3 anos da minha vida empacotados em 3 caixas de papelão pela mulher que roubou meu namorado. E ela estava ali, tranquila, me dizendo que tinha organizado tudo direitinho, como se tivesse me fazendo um favor. Faltou a minha camiseta. Tira, eu falei. O quê? Essa camiseta é minha. Tira. Vivi deu uma risadinha. Mary, sério, você vai fazer drama por causa de uma camiseta velha? Tira. A minha. Camiseta. Naquele momento, Jared apareceu no corredor com cara de quem acabou de levantar da cama. O cara que disse que não ia estar em casa estava lá, de boa, com a minha ex-melhor amiga morando no apartamento onde eu morava, usando a minha roupa, tomando café na minha caneca, depois de ter empacotado a minha vida inteira como se fosse entulho. Mary, desculpa, eu ia sair mais cedo, mas acabei dormindo demais e... Você mentiu pra mim, Jared. Disse que não ia estar aqui. É que a noite foi longa. Vivi disse querendo parecer engraçada. Eu senti meu estômago revirar. A noite foi longa. Ela realmente tinha acabado de dizer aquilo na minha cara? Eu olhei pra Vivi esperando encontrar pelo menos um pingo de vergonha naquele rosto. Mas ela só deu aquele sorrisinho de canto, como se tivesse acabado de contar a piada mais engraçada do mundo. E o pior. Jared não disse nada. Não mandou ela calar a boca, não pediu desculpa, nada. Ficou ali parado como se aquilo fosse normal. Eu respirei fundo porque minha vontade era de gritar, mas eu não ia dar esse gostinho pra nenhum dos dois. Virei pro Jared e falei, olhando nos olhos dele. Você tá do lado dela, Jared? Sério? Porque essa mulher que tá aqui tomando café na minha caneca e vestindo a minha roupa é a mesma que passava o tempo inteiro falando mal de você pra mim. Ela te chamava de gordo nojento. Toda vez que eu saía do telefone com você, ela estava lá do lado fazendo cara de nojo e perguntando como eu aguentava uma baleia como você. Vivi largou a caneca em cima do balcão e cruzou os braços. Para de inventar mentira, Mary. Tá ficando feio pra você. Eu nunca falei isso. Nunca. E você sabe muito bem que eu sempre gostei do Jared. Eu te contei isso mais de uma vez.
E o que você fez? Chamou ele pra sair e começou a namorar com ele assim que eu apresentei vocês dois. Eu olhei pra ela sem acreditar no que eu estava ouvindo. E antes que eu pudesse abrir a boca, Jared virou pra Vivi com aquela cara de surpreso e falou: Espera, eu não sabia disso. E depois virou pra mim. E o olhar dele mudou. Como se de repente ele tivesse descoberto alguma coisa terrível sobre mim. Isso é verdade, Mary? Você sabia que ela gostava de mim, e mesmo assim, isso é muito baixo. Fazer isso com a sua melhor amiga. Eu quase engasguei. Ele realmente estava ali, na minha frente, me acusando de ser a pessoa errada da história. Mas eu já não tinha mais energia para discutir com gente que já tinha decidido a versão que queria acreditar. Então eu só olhei para Vivi e falei: Tira a minha camiseta. Vivi me olhou com aquele sorrisinho debochado. Com prazer. E tirou. Ali mesmo, na minha frente, sem a menor cerimônia. Ficou de calcinha no meio da sala, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. E eu vi o corpo dela. Barriga chapada, cintura fina, tudo no lugar. E vi o Jared olhando. Vi os olhos dele descendo, a boca dele entreabrindo, o corpo dele reagindo de um jeito que ele nem tentou disfarçar. Na minha frente. Ele ficou visivelmente excitado olhando para ela. Foi o momento mais humilhante da minha vida. Não por causa do corpo dela, mas por causa do olhar dele. Porque naquele olhar ficou claro que eu nunca tinha feito ele me olhar daquele jeito. Jared pigarreou, desviou o olhar tarde demais, e falou sem nem me encarar. Pega suas coisas e deixa a chave em cima do balcão, Mary. E saiu da sala puxando a Vivi pela mão. Os dois foram pro quarto. Pro nosso antigo quarto. E fecharam a porta. Eu fiquei ali parada uns segundos, com a chave na mão, ouvindo o silêncio que veio antes da risada abafada que saiu de trás daquela porta. Larguei a chave no balcão e comecei a carregar as caixas. Foram 2 viagens até o carro. 2 viagens pelo corredor, passando por aquela porta, ouvindo risadas, gemidos, o barulho da cama batendo na parede. Eles nem esperaram eu sair do apartamento. Coloquei a última caixa no porta-malas, fechei, liguei o carro e fui embora. O primeiro mês foi o mais difícil da minha vida. Eu acordava pensando neles, dormia pensando neles, via coisas que me lembravam deles em todo lugar. Mas eu tinha uma empresa para tocar, funcionários que dependiam de mim, clientes esperando eventos perfeitos. Então eu levantei da cama todo dia, tomei banho, me arrumei e fui trabalhar. Fingi que estava bem até que uma hora eu comecei a estar bem de verdade. Fiz terapia, e isso me ajudou muito a entender que a culpa não era minha. Que pessoas como Vivi e Jared existem, e que às vezes a gente é azarada o suficiente de cruzar com elas. Foquei no trabalho, a empresa cresceu, contratei mais gente, peguei eventos maiores. As amigas em comum continuaram saindo comigo. A gente ia jantar, tomar vinho, falar da vida. Vivi não saía mais com elas com tanta frequência. Agora ela tem o namorado dos sonhos, né? As meninas comentavam com aquele tom de ironia que todo mundo entendia. 1 ano se passou. E eu estava bem, de verdade. Até que numa terça-feira qualquer, minha assistente entrou na sala com a lista de novos contratos. Mary, esses são os eventos confirmados para o próximo trimestre. Preciso da sua aprovação. Eu peguei a lista e comecei a passar os olhos pelos nomes. Casamento da família Smith. Aniversário de 15 anos da filha do deputado. Bodas de ouro do casal Henderson. E então eu vi. Vivienne e Jared Williams. Casamento. Meu coração disparou. Li de novo para ter certeza, achando que era engano. Mas era o nome deles. O casamento deles. Na minha empresa. Em 1 ano de namoro, Jared pediu ela em casamento. 3 anos comigo e ele nunca pediu. A Vivi sabia que era minha empresa. É claro que sabia. A desgraçada tinha escolhido de propósito. Queria esfregar na minha cara. Queria ter a satisfação sádica de saber que eu, a ex, ia organizar o casamento deles. Minha assistente me olhava preocupada. Mary, tudo bem? Você tá pálida. Tô bem. Respirei fundo. Quem fechou esse contrato? A Fernanda, do comercial. Certo, tá aprovado. Mas eu não vou trabalhar diretamente nesse evento. Delegue pra equipe. Eu podia ter recusado, devolvido o contrato, dito que era conflito de interesse. Mas não ia dar esse gostinho pra Vivi. Era dinheiro entrando na minha empresa e eu ia tratar como mais um trabalho. Ou pelo menos era o que eu achava. Algumas semanas depois, rolou o encontro mensal com as amigas. Vinho, petiscos, fofoca. O de sempre. Em certo ponto da noite, o assunto caiu na Vivi, como sempre caía.
Gente, preciso desabafar. Uma das meninas começou olhando pra mim com cuidado. Posso falar do casamento da Vivi? Pode, não me afeta mais. Eu respondi. Então, eu não sei como ela vai se casar com o Jared. Ela vive falando mal dele pra todo mundo. Isso me pegou de surpresa. Sério? Sério? Ela estava contando esses dias que ele emagreceu muito, e como não fez cirurgia plástica, a barriga dele é toda flácida. Outra amiga emendou. E um dia ela falou que ele só é bonito de roupa, que pelado é horrível. E o pior é que ela não tem o menor filtro. Outra completou. Ela fala isso pra qualquer um. Pra cabeleireira, pro vendedor de sapato, pra pessoas que ela acabou de conhecer. Outro dia ela estava na fila do café e começou a contar piadas sobre ele pra uma mulher que estava do lado. Pra uma desconhecida, gente. A Vivi simplesmente não tem papas na língua. Eu fiquei ouvindo aquilo tudo calada, tomando meu vinho, e por dentro minha cabeça estava a mil. Porque se a Vivi era burra a ponto de falar mal do Jared pra qualquer pessoa que aparecesse na frente dela, ela falaria na frente de uma câmera também. Bastava criar a situação certa. E foi aí que me veio a ideia. No dia seguinte, eu puxei o contrato do casamento deles para dar uma olhada. A minha empresa oferecia vários pacotes extras para os casais, e um deles era um mini documentário. Um vídeo curto e bem produzido onde o noivo e a noiva gravavam depoimentos separados, contando a história do casal, como se conheceram, o pedido de casamento, essas coisas. No dia da festa, o documentário era exibido para os convidados num telão, tipo uma surpresa emocionante. Todo mundo chorava, aplaudia, achava lindo. E ali, no meio dos pacotes que Vivi e Jared tinham contratado, estava lá, mini documentário. Eu encostei na cadeira e ri sozinha no escritório. Às vezes a vida te entrega as coisas na mão. Bom, agora eu precisava do profissional certo. A gente sempre contratava o mesmo estúdio de fotografia e filmagem para fazer esse tipo de trabalho. O dono, Greg, era um amigo pessoal meu. Daqueles amigos que você liga às 11 da noite para desabafar e ele atende no primeiro toque. Ele sabia de tudo o que tinha acontecido. Jared, Vivi, o apartamento, as caixas prontas, tudo. Chamei o Greg para almoçar e contei a ideia. Ele ficou me olhando em silêncio, mastigando devagar, processando. Quando eu terminei, ele largou o garfo e falou: Mary, eu adoraria te ajudar, mas e se ela processar a gente? Processar por quê, Greg? Ela vai assinar o contrato antes da filmagem, como todo mundo assina. Ninguém vai forçar ela a dizer nada. Se ela abrir a boca e falar o que a gente sabe que ela fala pra qualquer um, o problema é dela. Ela falou. Ninguém colocou as palavras na boca dela. Greg coçou a barba pensando. Ficou uns segundos em silêncio. Eu vi o canto da boca dele levantando devagar. Você é terrível, Mary. Tá bom. Me conte como quer que a gente faça. Greg, eu preciso que você escolha alguém bonito. Charmoso, daqueles que a mulher olha e esquece o que ia falar. Ele levantou a sobrancelha e perguntou. Bonito? Sim, alto, forte, sorriso bonito. Você sabe o tipo. A Vivi sempre foi fraca pra homem bonito. Se o cara que estiver segurando a câmera for alguém que ela quer impressionar, ela vai falar mais que a boca. Ela vai querer aparecer, vai querer ser engraçada, vai querer mostrar que é esperta. E quando a Vivi quer impressionar um homem bonito, ela não tem filtro nenhum. Greg já estava rindo. Eu tenho o cara perfeito. O Tyler, ele entrou no estúdio faz uns 6 meses. O trabalho dele é impecável, e ele é muito carismático. Metade das noivas pede pra ele filmar o casamento também, porque se sentem à vontade com ele. Então esse é o nosso cara. Fechado. 2 semanas depois, Greg me mandou uma mensagem dizendo que já tinha marcado os dias das filmagens. Seriam 2 sessões separadas. Um dia com a noiva, outro com o noivo. Tyler ia passar uma tarde inteira com cada um, gravando depoimentos pro mini documentário. A ideia era simples. Champanhe, perguntas sobre a história do casal, clima descontraído. O cenário perfeito para cada um ser exatamente quem era quando o outro não estava por perto. No dia seguinte às filmagens, Greg me ligou. Eu atendi no primeiro toque. Mary, você tinha razão. Essa mulher fala mais que a boca. O Tyler mal precisou perguntar alguma coisa. Ela falava sozinha. Eu nunca vi nada igual. Já o Jared era um pouco mais contido. A gente marcou de se encontrar no estúdio naquela mesma noite para assistir o material juntos. A primeira sessão de filmagem foi com a Vivi. Tyler apareceu no apartamento deles com equipamento profissional, iluminação bonita e 2 garrafas de champanhe bem gelado. O começo foi bem certinho. Vivi toda arrumada, maquiagem impecável,
posando para a câmera como se fosse uma influenciadora gravando conteúdo. Tyler fazia perguntas padrão sobre o casamento, a história do casal, os planos para o futuro. Tudo normal. Mas aí o champanhe começou a fazer efeito. Dava para ver no vídeo o momento exato em que a Vivi mudou. Ela começou a olhar para o Tyler demais, rir de coisas que não tinham graça, jogar o cabelo para o lado, tocar o braço dele quando ele ajustava o microfone. E Tyler sabia exatamente o que estava fazendo. Sorria na hora certa, fazia contato visual na medida exata, soltava um elogio aqui e ali sem exagerar. Você é muito fotogênica. A câmera ama você. Vivi se derretia. Quando a Vivi percebeu que tinha falado demais, Tyler a tranquilizou na hora. Relaxa, isso aqui é material bruto. Vamos fazer vários cortes. Vivi relaxou, tomou mais champanhe e seguiu falando como se nada tivesse acontecido. A segunda sessão foi com Jared. Tyler foi até o escritório dele, fez todo o setup profissional e começou com as perguntas sobre o casamento e a noiva. Jared estava confiante e sorridente, bonito de terno, cabelo arrumado, aquela postura de quem acha que a vida finalmente está dando certo. Eu assisti a gravação dele umas 10 vezes, e a cada vez doía um pouquinho menos, e a cada vez eu tinha mais certeza do que ia fazer com aquele material. Tá perfeito. Separa as melhores falas e coloca no documentário. Greg assentiu com a cabeça e foi trabalhar na edição. As semanas seguintes passaram num piscar de olhos. Eu continuei tocando minha vida, minha empresa, meus eventos. Fingia que o casamento da Vivi com o Jared era só mais um contrato. E de certa forma era. Só que esse contrato tinha um bônus que ninguém esperava. 2 meses depois, o grande dia chegou. O salão estava impecável. Minha equipe tinha feito um trabalho absurdo. Arranjos de flores brancas por todo lado, iluminação quente, mesas decoradas com cristal e arranjos. O tipo de casamento que custa uma fortuna e parece custar o dobro. Eu tenho orgulho do meu trabalho, mesmo quando o cliente é minha pior inimiga. Eu entrei pelos fundos, como sempre faço nos eventos. Conferi os últimos detalhes com a equipe, ajustei uma coisa aqui, outra ali, tudo funcionando perfeitamente. Nathan, o dono do salão, meu parceiro de negócios há anos, me esperava na porta da sala de gerência. A gente já tinha feito centenas de eventos juntos, e tinha aquela parceria de quem confia no trabalho um do outro. Tá tudo pronto, ele disse. O pendrive tá no computador do projetor. O técnico de som sabe a hora exata de rodar. Obrigada, Nathan. A sala da gerência tinha várias telas mostrando as câmeras espalhadas pelo salão. Dava pra ver tudo dali. A entrada, o altar, a pista de dança, o bar, o salão. Nathan abriu uma garrafa de vinho e serviu 2 taças. Eu me sentei, tomei um gole e assisti. A cerimônia foi linda, tenho que admitir. Vivi entrou com um vestido de princesa, véu longo, buquê de rosas brancas, sorriso de quem achou que tinha conquistado o mundo. Jared chorou quando viu ela caminhando pelo corredor. Os votos foram emocionantes, a família toda chorando, 100 e poucas pessoas aplaudindo. Eu assisti tudo pelas câmeras. Depois da cerimônia veio a recepção, coquetel, música ao vivo, fotos por todo lado, tudo fluindo perfeitamente, porque minha equipe era boa demais. Tyler estava lá também, filmando tudo. E mesmo no dia do próprio casamento, vestida de noiva, com o marido do lado, Vivi não conseguia se controlar perto dele. Eu via pelas câmeras. Ela arrumava o cabelo toda vez que Tyler se aproximava. Ria das coisas que ele dizia. Tocava no braço dele quando falava. Flertava com ele no dia do casamento dela, na frente de todo mundo. E o Jared ali do lado, sem perceber nada, brindando com os padrinhos como se tivesse acabado de ganhar na loteria. O jantar foi servido. Chegou a hora dos brindes. O pai de Jared levantou a taça. A minha nora que trouxe alegria para essa família. A mãe de Vivi. Aos noivos. Que Deus abençoe essa união. Aplausos, taças erguidas, sorrisos por todo lado. E então, o mestre de cerimônias pegou o microfone. E agora, uma surpresa especial. Vamos assistir a uma surpresa que os noivos prepararam para vocês. Luzes, por favor. As luzes do salão diminuíram. O telão de 3 metros no fundo do salão acendeu. 100 e poucas pessoas viraram as cadeiras para assistir, com aquela expectativa boa de quem espera algo fofo. Na sala de gerência, eu apertei a taça de vinho com tanta força que pensei que ia quebrar. Começou o vídeo. Nathan sussurrou. Começou lindo. Fotos de Jared criança. Fotos de Vivi criança. Imagens dos dois juntos sorrindo e se abraçando. Trilha sonora suave e emotiva. Legendas bonitas.
Como tudo começou. O primeiro olhar. O pedido. Eu vi pelas câmeras as mães secando lágrimas, avós emocionadas. Vivi apertando a mão de Jared com orgulho. 3 minutos de pura beleza. E então a tela ficou preta por 2 segundos. E voltou. Agora era Vivi. De perto. Taça de champanhe na mão. Olhando para a câmera com aquele sorriso sedutor. O que eu mais amo no Jared. Pausa. O cartão de crédito. Burburinho no salão. Risadas nervosas. Algumas pessoas acharam que era piada, parte do vídeo, alguma brincadeira dos noivos. Jared olhou para Vivi e sorriu, mas o vídeo continuou. De roupa ele é lindo, mas sem roupa? Meu Deus do céu! Vivi fez uma careta na tela, pegou o celular e mostrou. E lá estava, no telão de 3 metros, a foto de Jared sem camisa, ampliada para 100 e poucas pessoas verem. A pele flácida, mole, caída, as marcas da cirurgia bariátrica. A barriga cheia de estrias. Tudo exposto. Tá vendo? Não parece uma geleia? É nojento. O salão inteiro ficou em silêncio. Daqueles silêncios pesados, onde você escuta até a respiração de quem tá do seu lado. Eu olhei pra câmera que mostrava Jared e ele estava paralisado, branco, olhando pro telão onde o próprio corpo seminu estava exposto pra todo mundo ver. Parece um Sharpei. Eu tenho que apagar a luz pra conseguir ir pra cama com ele. A voz de Vivi continuou passando. Murmúrios de horror passaram pelo salão como uma onda. Alguém soltou uma exclamação. Alguém riu de nervoso. Eu procurei Vivi nas câmeras e ela estava de pé, com a taça de champanhe parada no ar, boca aberta, completamente congelada. Não olhava pro telão, não olhava pro Jared, olhava pro Tyler, como se ele pudesse fazer alguma coisa, como se ele pudesse parar aquilo. E o Tyler estava ali, atrás da câmera, filmando tudo com a maior calma do mundo. E então veio a parte que eu mais gostava. A voz de Vivi, olhando direto pra câmera e rindo. Essa parte você vai cortar, né? Não põe isso não, pelo amor de Deus. Um silêncio pesado tomou conta do salão. Dava pra ver as pessoas entendendo o que estava acontecendo. Que aquilo não era piada, que a noiva tinha dito tudo aquilo de verdade achando que nunca ninguém ia ver. O vídeo continuou. Vivi se inclinando na direção do Tyler, tocando o braço dele, jogando o cabelo, mordendo o lábio. Flertando descaradamente com o cinegrafista. E você tem namorada? É casado? Um corte. Depois ela falando. Sabe, depois que eu me casar, vou ganhar um cargo de diretora. O pai de Jared levantou os olhos do prato com o maxilar travado. Outro corte. Acredita que uns 3 anos atrás, eu tentei dar em cima do pai do meu noivo e ele não entendeu nada. É o homem mais lerdo do mundo. A mãe de Jared se virou pro marido com uma expressão que eu nunca vi na vida. Era fúria misturada com nojo misturada com vontade de matar. E pra finalizar, o vídeo cortou pra Jared. Ele no escritório, sorrindo, confiante. A Vivi é a mulher mais impressionante do mundo. Ela é sincera, bonita, carinhosa. Era pra ela ter sido minha primeira namorada desde o início. A gente tinha tudo pra dar certo lá atrás, mas infelizmente ela foi passada pra trás pela própria melhor amiga. Ainda bem que aquela piranha saiu da nossa vida. Essa parte corta. Não coloca eu xingando a minha ex. Mas continuando, a vida tem dessas coisas, né? A gente estava destinado a ficar junto pra sempre. E a vida tratou de juntar a gente. Eu te amo muito, Vivi. Vi na câmera algumas pessoas na mesa balançando a cabeça com aquela cara de meu Deus. A tela ficou preta. As luzes se acenderam. O salão ficou em silêncio absoluto por uns 5 segundos que pareceram 5 horas. Vivi foi a primeira a falar. A voz tremendo, ela deu uma risada sem graça olhando para os lados, tentando salvar a situação. Gente, eu estava bêbada quando falei aquilo. Era brincadeira. O cinegrafista disse que ia cortar. Alguns convidados riam, mas de nervoso, de choque. Uma tia de Jared tapava a boca. Uma prima balançava a cabeça sem acreditar. 2 amigas de Vivi se entreolharam com aquela cara de não acredito que isso tá acontecendo. A mãe de Jared se levantou. Caminhou até Vivi com passos firmes, o vestido de festa balançando, o rosto vermelho de raiva. Vivi recuou um pouco. Marta, eu posso explicar. Tapa. O som ecoou pelo salão inteiro. A cabeça de Vivi virou pro lado e a tiara de noiva voou longe. Você tentou dar em cima do meu marido? Aí não conseguiu e fisgou o meu filho? A voz da mulher era puro veneno. Sua vagabunda golpista! O pai de Vivi se levantou.
Ei, não encosta na minha filha, sua velha desgraçada. O irmão de Jared. Sua filha é uma interesseira. Tá tudo gravado. A mãe de Vivi, chorando. Isso é uma armação. Minha filha não falaria algo assim. Alguém a dopou. E o Jared continuava sentado, imóvel, olhando pro telão agora apagado, como se a imagem do próprio corpo ainda tivesse lá. Exposto. Pelancudo, nojento. Era isso que a mulher que ele escolheu pensava dele. Quando ele finalmente falou, a voz saiu baixa e quebrada. Eu nunca imaginei. Ele engoliu em seco. Ser tão humilhado na vida, na frente de todo mundo. Ele olhou pelo salão. 100 e poucas pessoas que tinham acabado de ver seu corpo seminu num telão gigante, de ouvir que era nojento, que sua barriga parecia slime, que parecia um cachorro pelancudo. A mesma humilhação que ele me fez sentir naquela festa de fim de ano, quando me chamou de gorda e largada na frente de dezenas de pessoas. Poético, não é mesmo? A briga se espalhou rápido. Família de Jared contra a família de Vivi, cadeiras empurradas, dedos apontados, gritos de todo lado. O pai de Jared encarando Vivi com nojo. Você nunca mais vai pisar na minha empresa. 2 tios quase se socando, garçons sem saber se paravam a briga ou se protegiam a louça. O gerente da festa estava no meio do salão tentando acalmar os ânimos, pedindo calma, separando gente, falando que iam resolver tudo com civilidade. Mas ninguém estava nem aí para civilidade naquele momento. Vivienne chorava no meio de tudo aquilo, vestido de noiva branco parecendo uma piada cruel, a marca vermelha do tapa brilhando no rosto. Jared se levantou, arrancou a gravata e saiu do salão sem olhar para trás. O casamento acabou antes mesmo de começar. Na sala de gerência, eu tranquilamente dei um gole no meu vinho. Nathan me olhava com uma mistura de admiração e medo. Mary, que confusão foi essa? Em todos esses anos trabalhando com casamento, eu nunca vi nada nem perto disso. Mas pelo menos ficou bom o documentário? Ele ficou me olhando por uns segundos, como se estivesse tentando encaixar as peças. Como você está tão tranquila? Tem um escândalo acontecendo ali fora. Gente gritando, a noiva chorando. E você tá aqui tomando vinho como se estivesse assistindo novela. Porque eles só tiveram o que mereceram, Nathan. Ele parou. Me olhou de um jeito diferente. E eu vi o momento exato em que a ficha caiu. Espera, você que planejou isso? Eu não respondi. Só dei mais um gole no vinho e sorri. Nossa, me lembra de nunca, jamais pisar no seu calo. Nathan disse rindo. Decisão inteligente, respondi. Eu olhei as telas uma última vez. O salão se esvaziando, Vivi sendo carregada pela mãe, destruída, funcionários recolhendo os restos de um casamento que não aconteceu. Eu senti paz. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti uma paz de verdade, daquelas que vêm do fundo do peito. Nos dias seguintes, as notícias foram chegando. A Vivi foi demitida na segunda-feira após o casamento. Sem cerimônia, sem justa causa, reestruturação de pessoal, disseram. Mas todo mundo sabia o motivo real. O vídeo do casamento circulou, como tudo circula hoje em dia. Alguém filmou o telão com o celular e mandou para geral. WhatsApp, Instagram, TikTok. A internet não perdoa. Vivi e Jared viraram meme por uns dias. A noiva do slime, o noivo Sharpay. Ela perdeu as amizades, perdeu o emprego, perdeu a reputação e voltou a morar com os pais. Jared ficou preso em casa por dias. Não quis mais sair porque era reconhecido na rua. Uma semana depois, meu telefone tocou. Era ele. Eu quase não atendi, mas a curiosidade foi maior que o orgulho. Mary, por favor, não desliga. A voz dele estava diferente, baixa, quebrada, sem aquela confiança de antes. Eu fui um idiota. A Vivi fez minha cabeça esse tempo todo. Ficou falando pra mim que você sempre competia com ela, por isso quis namorar comigo sabendo que ela gostava de mim. Disse que você queria o meu dinheiro. Disse que eu merecia alguém que me amasse de verdade. E eu acreditei. Acreditei em tudo. Eu fiquei em silêncio, ouvindo. Eu aceito suas desculpas, Jared, respondi. Sério? Então a gente pode tentar de novo? Não, Jared. Aceitar suas desculpas não quer dizer que vamos voltar. Não me ligue mais. Ele ficou quieto do outro lado da linha por um tempo. Eu ouvi ele engolir seco antes de desligar. Uns dias depois, Vivi apareceu na minha empresa. Entrou feito um furacão, vermelha de raiva, apontando o dedo na minha cara. Você arruinou meu casamento. Eu vou processar essa empresa, Mary. Eu vou acabar com você. Eu nem levantei da cadeira. Olhei para ela com toda a calma do mundo e falei.
Vivi, o contrato é limpo e claro. Você assinou o termo de uso de imagem. Ninguém te obrigou a dizer nada daquilo. Você sentou na frente da câmera, tomou champanhe de graça e falou tudo o que quis. Se o que você disse destruiu o seu casamento, o problema não é o documentário. É o que você pensa do seu marido. Vivi saiu batendo a porta com tanta força que o quadro da recepção caiu da parede, e ela processou mesmo. Contratou advogado, entrou com ação por danos morais, uso indevido de imagem, tudo o que dava para colocar no papel. Mas o contrato era genérico, sem restrição de finalidade, assinado de livre e espontânea vontade. O advogado dela tentou argumentar que houve má-fé, que o documentário foi uma armadilha, uma vingança. Mas no fim das contas, tudo o que aparecia no vídeo eram palavras que saíram da boca dela. Ninguém colocou nada ali, ninguém modificou nada. O processo não foi pra frente. Jared, por outro lado, entrou com pedido de anulação do casamento. Alegou fraude, que Vivi tinha casado com ele sob falsas pretensões, que nunca o amou de verdade e que usou o casamento para crescer na empresa do pai dele. Com o documentário como prova, o juiz aceitou. O casamento foi anulado, como se nunca tivesse existido. Depois disso, Jared desmoronou. Sem Vivi, sem mim e sem ninguém para cuidar dele, parou de se cuidar, largou a academia, parou de ir na nutricionista. Todo o trabalho que a cirurgia bariátrica tinha feito, todo o esforço, toda a disciplina, foi embora em poucos meses. Ele engordou tudo de volta e mais um pouco. Eu não senti pena de nenhum dos dois. Eu deveria? Talvez algumas pessoas diriam que sim, que vingança não leva a nada, que eu devia ter sido a pessoa maior. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que pessoas ruins precisam enfrentar consequências. Se não enfrentam, passam a vida inteira destruindo os outros e saindo ilesas, e nunca aprendem nada. A Vivi fingiu ser minha amiga enquanto me invejava. Me apresentou ao Jared para zombar de mim, e quando ele virou algo que ela queria, roubou sem pensar duas vezes. Jared me humilhou publicamente. Me chamou de gorda e largada na frente de dezenas de pessoas, depois de eu ter cuidado dele por 3 anos, dia e noite, sem reclamar. Eles mereceram o que receberam, e eu não perco um segundo de sono por causa disso. 6 meses depois do casamento destruído, eu estava na sala de gerência do salão do Nathan. Mas dessa vez não era para assistir vingança nenhuma. Era fim de expediente. A gente tinha acabado de organizar um casamento lindo, desses de verdade, onde os noivos se amam e você sente que está presenciando algo bonito. E eu estava lá, como sempre depois dos eventos, tomando vinho e recapitulando o dia. Sabe o que eu estava pensando? Nathan disse, girando a taça. O quê? A gente faz uma boa dupla, nos negócios. Nos negócios? Eu repeti. É. Ele me olhou com aqueles olhos verdes interessados. E fora deles também. Se você deixar. Eu sorri. E deixei. Hoje, 2 anos depois daquele casamento desastroso, minha empresa é uma das maiores de eventos da região. Tenho uma equipe incrível, clientes fiéis, uma reputação impecável. E tenho o Nathan. Um homem que me trata com respeito, com carinho, com admiração. E principalmente com um saudável medo do que eu sou capaz de fazer. Você sabe que se você me trair, eu destruo sua vida, né? Eu brinquei uma vez. Ele riu. Eu sei. Por isso que eu nunca vou trair. Inteligente da parte dele. Às vezes eu penso no Jared, no homem que ele era quando eu conheci, gentil, tímido, inseguro, e no homem que ele se tornou depois da cirurgia, arrogante, cruel, fraco. A cirurgia mudou o corpo dele, mas revelou seu verdadeiro caráter. Ou a falta dele. E a Vivi sempre foi quem ela era. Eu só não queria ver. Algumas pessoas são como cobras. Você pode alimentar elas, cuidar delas, aquecer elas no seu peito. Mas no momento que elas tiverem oportunidade, vão te morder. A única diferença é que cobras não fingem ser suas melhores amigas. Eu aprendi a lição. Da pior forma possível. Mas aprendi. Mas agora eu estou feliz, em paz e totalmente vingada. E honestamente, esse é o melhor final que eu poderia ter. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final dessa história. Se você gostou, deixa um like aqui embaixo. Parece pouco, mas ajuda demais o canal a crescer e a chegar em mais gente que precisa ouvir essas histórias. Um beijo enorme no seu coração e até a próxima.